Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque, na data de hoje, dia 28/10/2022, foi feita a teleconferência de divulgação de resultados da ISA-CETEP, TRPL4, TRPL3. Note que, no resultado do terceiro trimestre de 2022, houve uma retração no lucro líquido dos primeiros 9 meses de 2022 frente ao mesmo período de 2021. Até o presente momento, a companhia não pagou proventos. Nós já colocamos em vídeos anteriores as razões que levaram a isso. Mas o mais importante, será que a companhia irá pagar proventos ainda no exercício de 2022? Para fazermos esse vídeo, nós vamos nos utilizar do nosso documento preferido, que são as informações trimestrais, fechado agora o terceiro trimestre de 2022, da ISA-CETEP. Os slides da apresentação da teleconferência com os resultados do terceiro trimestre de 2022 e o release com os resultados do terceiro trimestre de 2022, onde nós já podemos ir diretamente aqui para a página 2, que eu acho que é a página que tem os dados que nos interessam para fins de explicar o que nós vimos na abertura deste vídeo. Na abertura do vídeo, nós vimos o encolhimento de 23% no lucro líquido da companhia. No entanto, há que se observar que esse encolhimento ele é nos primeiros 9 meses, frente ao exercício do ano passado, de 2021, onde o lucro líquido saiu de 744,2 milhões nos primeiros 9 meses de 2021 para 573,3 milhões nos primeiros 9 meses de 2022. E também utilizaremos dados como receita líquida do mesmo período para que a gente possa concluir todos os nossos estudos, assim como a dívida líquida da companhia. E quanto aos resultados da companhia, eu vou deixar que se faça ver pelo próprio vídeo, onde eu fiz um pequeno resumo, numa velocidade um pouco mais acelerada para nós compreendermos o que ocorreu no todo com os resultados da companhia. E para isso, vou me utilizar aqui de uma double head para me acompanhar enquanto assisto junto com vocês o que foi apresentado na teleconferência da companhia. A receita líquida da companhia cresceu 21,2% no terceiro trimestre de 2022, totalizando 919 milhões. Esse crescimento foi liderado por eventos operacionais, como a atualização positiva do IPCA sobre a RAP do ciclo 21-22, a entrada em operação de projetos de reforços, melhorias e projetos Greenfield, e maior valor de parcelas de ajuste. Adicionalmente, a partir de julho de 2022, também tivemos a recomposição parcial da receita de RBSE após o reperfilamento do componente financeiro que ocorreu em 2021. Tema que comentamos desde o ano passado e impacta os ciclos tarifários de 21-22 e 22-23. A busca contínua por eficiência e gestão de gastos permitiu que o PMSO do terceiro trimestre de 2022 diminuísse 0,4%. Este resultado é explicado pelo menor custo com pessoal em função da grande dedicação do quadro técnico a projetos e créditos extemporâneos de contribuições previdenciárias. Além disso, houve um descasamento temporal na assinatura do acordo coletivo de trabalho, que normalmente é assinado no terceiro trimestre, mas que especificamente no ano de 22 foi assinado em outubro e, portanto, deverá impactar o quarto trimestre de 22. Como resultado, o EBITDA da companhia cresceu 31,5% no terceiro trimestre de 22 e totalizou 743 milhões. A rentabilidade também cresceu e avançou 6,3 pontos percentuais para 80,9%. Ao analisar o gráfico do lucro líquido no canto inferior da tela, vemos que, além do resultado operacional, o resultado financeiro também exerceu um impacto importante no lucro líquido da companhia, que, com o aumento da Selic e deflação do IPCA, gerou um impacto positivo no rendimento das aplicações financeiras e reduziu o impacto do custo do serviço da dívida, gerando um resultado financeiro positivo de 34,3 milhões. Comento ainda que o resultado da equivalência patrimonial, que contabiliza o resultado das nossas subsidiárias não consolidadas, cresceu 53 milhões no terceiro trimestre, principalmente pelas energizações de Aimorés e Paraguaçu, além dos ajustes do ciclo da RAP. Com isso, encerramos o terceiro trimestre com um lucro líquido de 387 milhões de reais. Neste slide, trago uma foto de endividamento da companhia. Encerramos o terceiro trimestre com uma dívida bruta de 8 bilhões e dívida líquida de 7,3 bilhões. A companhia segue pautada na disciplina financeira, onde o investimento acumulado nos primeiros 9 meses do ano soma 1,4 bilhões e foi fundiado por geração própria de caixa e um leve incremento na dívida, ao torno de uns 250 milhões. O aumento da dívida que acabei de mencionar também considera o avanço dos indicadores macroeconômicos, IPCA e CDI, que são os principais indicadores das nossas dívidas, contribuindo para o incremento no saldo da dívida. Com isso, o índice de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida-EBITDA, foi de 3,11 vezes no fechamento do terceiro trimestre.
Os resultados do terceiro trimestre de 22 reforçaram as boas expectativas que temos em relação à nossa geração de caixa operacional, que deve continuar evoluindo com as energizações tanto de projetos greenfield como de reforços e melhorias, e também com a reposição do recebimento do RBSE. A companhia segue avaliando constantemente a sua estrutura de capital e oportunidades de crescimento, com o objetivo de gerar maximização do valor ao acionista. Bom, até aqui o que a gente viu foi o seguinte, me pareceu mais relevante, foi a redução da alavancagem da companhia indo para 3,11, lembrando que acima de 3,5 a companhia não paga proventos. Então, por fim, aqui a gente pode ver uma questão do fechamento, mas eu chamo a atenção para o item que vai ser falado aqui sobre dividendos, que eu vou marcar em vermelho aqui para você. Tendo como centro da nossa estratégia a criação de valor sustentável, tendo a ESG como algo central em nossa estratégia, a nossa companhia segue com alta rentabilidade, uma forte geração de caixa, usando seus recursos para crescimento, oportunidades de projeto e reforço de melhorias e, eventualmente, análise de oportunidades em M&A. O pagamento de dividendos, compartilhando o valor com seus acionistas, tendo, na base da sua operação, uma busca permanente de eficiência operacional, a inovação como fator de diferenciação e uma gestão financeira extremamente disciplinada que se materializa no investment grade que a companhia tem na relação Fitch, onde seguimos classificados como AAA no Brasil. A nossa primeira pergunta. E agora, antes de nós entrarmos aqui na parte do perguntas e respostas, o que é importante aqui, que eu quero salientar, é que a companhia, veja que ela paga no mínimo 75% do lucro líquido segundo o regulatório. Lembra que a gente fala sempre no regulatório, que é a forma de demonstração contábil, e no IFRS, que é a demonstrações financeiras padronizadas no mundo. Então ela utiliza 75% do regulatório e agora logo em seguida ela vai falar de duas questões aqui que me parecem muito importantes. A primeira é em relação à alavancagem, que foi o que eu tirei de mais relevante na apresentação feita no dia de hoje, dia 28 de 10 de 2022, e posteriormente com relação a proventos a serem pagos, será no ano de 2022 ainda? É do Fábio Guiobi, investidor, pessoa física. Bom dia a todos, parabéns pelo sólido resultado do trimestre. Neste momento, a alavancagem está em 3,1x. Qual será a meta para o próximo trimestre para a alavancagem? E qual momento esta alavancagem será reduzida drasticamente? Essa é a pergunta do Fábio. Olá, Fábio, bom dia. Aqui é a Carisa Cristal. Falando um pouquinho da sua pergunta, né? A companhia hoje está realmente numa alavancagem de 3,1. Você percebe que essa alavancagem tem caído ao longo do tempo, mas a companhia não tem uma meta de alavancagem, né? O que nós temos hoje é olhar em que momento, como a companhia está, a saúde financeira da companhia. E a gente entende que, para um momento de fortes investimentos, a gente está numa posição de alavancagem muito confortável e que a alavancagem da companhia ainda pode chegar, e a gente entende que seria saudável, até 4,5 dívida líquida e EBITDA. Tá? Então, a gente não tem realmente uma meta de redução, ainda que, com o crescimento do EBITDA que a gente vem vendo, pode ter uma tendência de redução, dependendo um pouco do cenário macroeconômico. A nossa próxima pergunta, também do Fábio Guiobi, investidor. Ele pergunta como será a distribuição de proventos para o final de... Antes de nós irmos para a questão da distribuição de proventos, é importante aqui salientar isso. A companhia estabeleceu um limiar aí entre 2,5% até 4,5%, e aqui a gente até pode traçar um parâmetro com a alavancagem da Taesa, que também é bastante elevada, mas isso aí às vezes é uma questão muito discutida, principalmente em função do quanto a companhia ela tem perspectiva de crescimento em função dos investimentos que a companhia faz. Mas me parece que aqui o significativo é que ela começa a entrar num parâmetro pela redução da sua alavancagem em função do pagamento de proventos, que é a próxima pergunta da teleconferência de resultados. De 2022 e para o ano de 2023. Oi, Fábio. Carisa de novo aqui falando. A gente tem previsão de anunciar, né, a distribuição de proventos até o encerramento do exercício de 22, e nós vamos manter a nossa prática de dividendos de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Então veja que o objetivo é pagar pelo menos 35%, como a gente havia dito, do lucro líquido regulatório. Parte da pergunta foi respondida. Para 2022, a ideia da companhia é pagar proventos. Nós já vamos levar os dados que nós coletamos aqui para a nossa tabela de indicadores para ver o que a gente pode ter de expectativa. Então fica aqui conosco. E a segunda pergunta não respondeu com relação ao ano de 2023, mas eu acho que ela não tem que responder mesmo, até porque nesse caso aqui nós estamos considerando o pagamento de dividendos intercalares. E aqui nós trouxemos os resultados que foram levantados para a nossa planilha de indicadores. Aqui na parte de cima, em azul, você vai ver o regulatório e aqui embaixo o IFRS. E aí eu vou fazer uns comentários aqui porque a gente divide dessa forma.
Mas o que importa aqui, que eu acho que a gente pode discutir, é que do ponto de vista da receita líquida do regulatório, veja que tem uma projeção aqui para 2,8 bilhões, o crescimento médio composto 16,43, no lucro líquido uma projeção já bem menos consistente, de 764 milhões, um crescimento médio composto de 15,44. Mas o que importa aqui é que, em média, a companhia para o regulatório ela tem pago aqui em torno de 127,88%. Se esse for o valor, 127,88%, a companhia pode pagar até R$ 1,48 de proventos. Mas vamos supor que a gente esteja enganado, que não chegue a esses 127,8%, que, ao contrário disso, fique aqui em torno de 100% do regulatório. Veja que a companhia pagaria então R$ 1,16. Ficando com esses dados, vamos para o IFRS. Então, no IFRS, observe que para o ano aqui de 2017 a 2022, a receita líquida pode, para os resultados obtidos até o presente momento, chegar a 4,1 bilhão, um crescimento médio composto desde 2017 ao ano de 8,89. O lucro líquido da companhia podendo chegar a 2,2 bi, um crescimento médio composto desde 2017 de 10,60%. Com isso, tendo em vista que a companhia tem aqui um payout médio de 59,14%, ela tem condições aqui ao pagamento de R$ 2,05. Mas, para os dados que nós utilizamos, dentro das nossas análises, a gente utiliza o IFRS. Então você pode ver que a companhia pode pagar desde R$ 1,16 até R$ 2,06. Digamos que tem um espectro bastante grande aí para esse pagamento, mas é o que se pode esperar para o ano de 2022. Acredito que ela deva ficar aqui um pouco acima de R$ 1,16, R$ 1,20, R$ 1,30, porque é melhor a gente colocar uma expectativa muito mais conservadora e o que vir pela frente pode nos surpreender. Mas acho que deve ficar em torno disso. Mas veja que, desta forma, a gente começa a trabalhar com um preço teto. Vamos supor que o valor fique abaixo aqui, por conta do que aconteceu no passado e dos altos dividendos pagos. Você pode notar, a companhia chegou a pagar aqui R$ 13,55 no ano de 2022. É muito alto em relação a esses dois valores que nós estamos apresentando aqui. Mas para, por exemplo, R$ 1,16, né, a gente trabalharia aqui com um preço teto de R$ 19,34. Numa condição mais extrema, R$ 2,06, nós trabalharíamos com preço teto de R$ 34,30. No momento em que esse vídeo está sendo feito, a cotação da ação está a R$ 24,21. Na média, a companhia vem pagando ao longo dos últimos 5 anos R$ 2,15. Claro que houve aquela variação muito mais positiva em 2021, mas para isso nós teríamos um preço teto aqui, olhando para o passado, de R$ 35,80. Com isso, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação em 0,99 e o preço da ação dividido pelo lucro líquido para a ação em 6,96. Vamos colocar todos esses dados na nossa planilha para que a gente possa debater um pouco mais sobre isso. Para um preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,96, significa que você, se investir hoje na companhia pelo preço que a ação está cotada aqui em R$ 24,21, que foi o último preço que nós vimos ao tempo desse vídeo, você receberia esse valor em termos de lucro líquido em aproximadamente 7 anos. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, e aqui eu faço um adendo, que é com relação ao patrimônio líquido da companhia, que variou de 14,5 bi para 16 bi, um crescimento desde o fechamento de 2021 até os primeiros 9 meses de 10,53%, o que fez reduzir o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Vindo aqui para 0,99, e quando está abaixo de 1, há um indicativo de que o preço da ação possa estar barato. É um indicativo interessante. Então a gente presta muita atenção a isso. A dívida líquida, conforme a gente viu da companhia, chegou a 7 pontos, quer dizer, na verdade até reduziu um pouco, né, em relação ao que nós vimos aqui quando debatemos os resultados do segundo trimestre, caiu um pouco,
e a alavancagem desceu aqui para 3,11, quando está abaixo de 3,5, a companhia ela entende que ela está em condições de pagamento de proventos. Projetamos então um lucro líquido de 2,2, quase 2,3 bi até o final do exercício de 2022. Vamos esperar o resultado do quarto trimestre. Com isso, se nós olharmos para o passado, que a companhia veio pagando aqui em torno de R$ 2,14, nós temos um preço teto de R$ 35,66. Se nós chegarmos a 2,6, que é o extremo do pagamento que nós vimos, não deve passar disso, para 2022, em função dos resultados que a companhia apurou, nós chegamos a um preço teto de R$ 34,30. E o que é o preço teto? O preço teto é o seguinte, nós pegamos o valor dos dividendos pagos, aqui vamos tomar como exemplo 2,06 e dividimos por 6%. E por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então, dividindo 2,06 por 0,06, ou seja, 6%, o nosso preço teto ficaria em 34,30. No entanto, o preço da ação, no presente momento, em R$ 24,21. E fechando essa análise, parece aí que o preço da ação se oferece, mas nós já compramos bem abaixo disso, estamos acompanhando o mercado para ver se ela desce mais um pouco, com a tentativa aí de talvez comprar mais 100, 200 ações para incorporar a nossa carteira. Atualmente nós temos aí em torno de 1.600 ações, e aí você verifica, se ela nos pagar um valor baixo de R$1, temos aí um valor interessante para receber até o final de 2022. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando como sempre o meu grande abraço.